Alexandre. A palavra é sua. Deus te abençoe. Obrigado. Uma boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem, né? Faz tempo que a gente não faz um estudo aos domingos. Vocês só não reparam que no quarto que eu estou aqui dá um pequeno eco, tá? Mas eu acho que dá para fazer o estudo. Muito bom. Então, estamos em 2021. Para nós, de certa forma, ele nos traz um pouco do anterior, que é essa pandemia, mas nós devemos manter a nossa fé em Deus, que conforme Ele quer, a gente sabe disso, as coisas mudam, as coisas melhoram e tudo tem um porquê, basta que nós possamos entender dessa maneira e elevar as nossas mentes até Ele, orando, vigiando com obediência e resignação. Eu vou dar continuidade no capítulo, que é o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o item é os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. É o princípio oposto que os destrói. Os espíritos formam, no espaço, grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram. A encarnação não os separa, senão momentaneamente, porque, depois de sua reentrada na erraticidade, se reencontram como amigos ao retorno de uma viagem. Frequentemente mesmo, eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando em conjunto para seu mútuo adiantamento. Aqui, de certa forma, o texto ele já é claro, mas eu vou tentar clarear um pouco mais essa ideia da reencarnação. Nós sabemos que aqui no nosso mundo físico nós precisamos estudar. Para que estudar? Para conseguir conhecer um pouco do mundo à nossa volta, saber um pouco o que nós somos, pelo menos na visão material, sabermos que somos seres humanos, que existem os animais, que existem as plantas, que existem os mundos, que a Terra não é o único que existe. Então, nós precisamos estudar as ciências da Terra para nos profissionalizarmos, trabalharmos e, com isso, deixar aflorar as nossas aptidões. E, como nós vemos na escola, nós vemos lá os anos letivos, ano após ano. É assim, então, que nós vamos conseguindo aprender cada ano progressivamente, trazendo mais ensinamentos. E aí, então, nós vamos lá no ensino médio, né? Leva mais alguns anos. E depois também tem a faculdade, que também vai mais anos aí, e consequentemente para depois nós nos formarmos. E ainda, lógico, todas as profissões têm a sua educação continuada. Nós temos de continuar estudando, porque nós não podemos parar. Aqueles profissionais que param, eles também ficam parados no tempo. E é a mesma coisa o espírito, porque existe uma escola maior, a do espírito, que somos todos nós reencarnados nessa terra, porque nós não somos esse corpo que a gente vê andando por aí, esse corpo físico, nós simplesmente o temos emprestado. Isso aqui é um veículo, como se eu trabalhasse em uma empresa e para trabalhar nessa empresa eu preciso de um veículo para atender os meus clientes. E aí então a empresa me empresta um veículo, e aí com esse veículo eu vou conseguir trabalhar nela. A mesma coisa é aqui na Terra. Para eu poder estudar aqui e interagir uns com os outros, eu preciso de um corpo físico. E então o espírito reencarna neste corpo. E ele passa então várias existências, como existem os anos letivos, existem as existências letivas ou reencarnações letivas, uma dando para a outra partida. E cada reencarnação nós vamos aprendendo um pouquinho, um pouco mais, um pouco menos, ora estacionamos. Então reencarnação é reencarnar de novo em um novo corpo.
Hoje eu estou Alexandre, antes eu fui uma outra pessoa, tinha uma outra personalidade, né? Tinha um outro corpo. Hoje Alexandre, mais à frente eu não sei o que vou ser, mas eu estarei outra pessoa, né? E assim nós vamos dando seguimento e com isso aprendendo um pouco mais, evoluindo um pouco mais, tanto nas ciências do mundo, porque nós precisamos evoluir também nas ciências do mundo, porque é evoluindo nas ciências do mundo que nós vamos evoluindo nas ciências de Deus. Nós vamos conseguindo então ser úteis, aprendendo a ser úteis uns com os outros, consequentemente também nós vamos aprendendo a nos desapegar das coisas materiais, porque chega um momento que a gente aprende que tudo que nos rodeia são instrumentos. Como o corpo físico é um instrumento, é um veículo que me é emprestado pela espiritualidade por Deus, o meio à minha volta também são instrumentos. Então eu tenho os recursos financeiros, eu tenho a família na qual eu estou, eu tenho as minhas aptidões, eu tenho o meu anjo da guarda que está me ajudando. Então eu tenho todo um meio que ele me auxilia a estar nessa escola e cada etapa aprendendo alguma coisa. Tem vezes que a gente se estaciona, né? Por quê? Porque a rebeldia às vezes toma conta do espírito, tal qual a gente vê lá na escola, a rebeldia tomando conta do aluno. E aí então muitas vezes ele se torna um repetente. Por quê? Porque ele não quis seguir nos estudos, quis parar tudo, se rebelou e aí perdeu um ano letivo, ou perde 2 anos letivos, ele fica estacionado. Assim nós pode acontecer também, de nos estacionar. Mas aqui lembrando que vem nos dizer, né, que os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Por quê? Porque nós conhecemos essa família material. E muitos de nós acreditam que a verdadeira família é essa material. E não, a verdadeira família é a espiritual. É o mundo espiritual. E este aqui, ele é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Nós precisamos dele, mas o mundo espiritual, ele existe sempre e este mundo material nem precisaria, entre aspas assim, existir. O mundo espiritual continuaria e lá então nós teríamos as nossas famílias como a gente entende aqui no mundo material. Aqui a gente tem mãe, a gente tem pai. Só que no mundo espiritual nós só temos irmãos, porque o espírito não vem do espírito, o espírito vem de Deus. Deus que nos cria. Não é como a gente vê aqui no mundo material que existe a mãe, existe o pai, né? Nós só temos um pai, pronto, Deus. Então o espírito não vem do outro. Então nós temos uma irmandade espiritual. Mas então Deus viu a necessidade de montar um mundo material. E a partir de nós mesmos, entreajudando-nos. Então é por isso que a gente reencarna desde pequenininho lá. E aquele ser que reencarnou pequenininho, bebezinho, tem as suas imperfeições, tem os seus vícios, né? Tem as suas virtudes também, mas ele nasce pequenininho, adormecido, o espírito ali adormecido, ele só vai acordar lá pela adolescência, dando então um tempo ali para os pais ensinarem ele a domar as suas más inclinações, para ajudá-lo que quando ele chegar na fase adulta, todo o ensinamento que ele teve de sua família vai se contrapor aos seus vícios. Por isso que é muito interessante a educação que nós damos para os nossos filhos, porque isso ajuda demais eles a ir diminuindo os seus vícios e ir elevando as suas virtudes. Mas vamos lá, por que os laços de família espirituais são fortalecidos, ao invés de pelos materiais? Porque o espírito, ele transcende o tempo, ele passa o tempo. Enquanto muitas famílias se desfazem, né? Lá pela 3ª, 4ª geração, o espírito continua, porque ele tem o que? A imortalidade pela frente. Então ele começa simples e ignorante, toma consciência da sua existência em mundos de provas e expiações, e então vai convivendo uns com os outros. Inicialmente a gente começa pensando só nos nossos interesses, então a gente cria muitos desafetos,
E com o tempo, nós vamos perdoando uns aos outros, entendendo que tudo é efêmero nessa terra, mas necessário. E aí então nós vamos evoluindo espiritualmente, vamos nos desapegando das coisas, vamos parando de fazer o mal ao outro, e isso vai fazendo com que a gente vai se entendendo como uma família, vendo o outro como irmão, buscando paz entre as nações no meio material, e com isso, consequentemente, a gente também cria laços no mundo espiritual. É por isso então que a nossa família espiritual ela só vai aumentando, porque hoje eu posso ter alguns desafetos que a gente está caminhando junto, na família ou fora dela, como amigos, como colegas de trabalho, e nós ainda não nos entendemos, nós ainda temos algumas arestas aí para trabalhar, ainda temos algumas mágoas, alguns ressentimentos, mas depois, com o tempo, nós vamos nos perdoando. Por quê? Porque nós vamos caminhando lado a lado, tanto com desafetos quanto afetos, como está no Livro dos Espíritos, vem nos falar assim: busca se ajustar enquanto caminha lado a lado com seu adversário. Quem é esse adversário? Esse adversário é nada mais, nada menos do que um irmão espiritual que porventura em outras existências a gente se desentendeu por causa de coisas materiais, por causa de interesses temporais, e aí então, caminhando agora lado a lado com ele, o Evangelho usa o termo adversário. Mas por quê? Porque acabamos nos tornando adversários, e muitas vezes vemos na mesma família, mas estando na mesma família, somos adversários muitas vezes, por causa de interesses. Quantos irmãos aí não se desentendem materialmente? Quantos casais também não se desentendem materialmente? Por causa de bens materiais. Nós ainda temos essa coisa, mas com o tempo isso vai passando. Com o tempo nós vamos vindo e entendendo que as coisas do mundo são para o mundo. A gente trabalha elas, trabalha em família, trabalha no trabalho, trabalha entre amigos, mas sabendo que aquilo deve ficar aqui. Trabalha entre governantes e governados, tal qual nós já podemos ver no mundo, que já tem países que os governos, eles já são o quê? Mais justos. Eles realmente trabalham aquele meio material para aquela nação, sem corrupção. Enquanto que nós vemos outros países ainda tem muita corrupção, porque os políticos ainda pensam muito neles, ao invés de pensar na nação. Mas com o tempo esse egoísmo vai passando, esse interesse próprio também vai passando, e nós vamos pensando uns nos outros, e nós vamos reencarnando de verdade para fazer a diferença na vida das pessoas, na vida dos semelhantes. Mas, por exemplo, vamos voltar lá, nos laços de família, que tem muita briga. As pessoas no meio religioso dizem assim que a reencarnação então desfaz a família. Lê do engano. O que desfaz a família é justamente os credos que eles pensam que não existe a reencarnação. Por exemplo, nós conhecemos pessoas que são ateus, que acham que então só tem uma existência e aí vai voltar ao pó. Acabou ali, a família acaba ali então. Voltou ao pó, acabou, encerrou a família. Tem o caso também daquela visão que tem muitas doutrinas, que você só tem uma existência, mesmo sendo espiritual, você vai viver após a morte, mas conforme você caminhou na Terra, já estará definido para onde você vai, se é céu ou inferno. E aí então também vai desfazer a família. Por quê? Vamos supor que a mãe, então, ela é um anjo na Terra, auxilia todo mundo, não só os seus filhos, e caminha fazendo bem. Enquanto o filho, ele se extravia e faz o mal. Aí fica definido que ele vai para o inferno, se nós formos então entender esse credo, essa doutrina que acredita assim. E a mãe foi para o céu, separou a família. A mãe foi para o céu e o filho para o inferno. A família está separada. Mas aí nós vamos lá. Será que Deus é isso? Será que Deus é vingativo dessa maneira? Ou será que Deus dá penas eternas? Vamos pensar o que é mais justo. Que tem só uma existência e então a partir disso já está definido, vai para o céu e inferno e acabou. Ou aquela na qual nós temos sempre novas oportunidades
para então perdoar uns aos outros, para entender os erros e passar para os acertos. E aí a gente vai reencarnando consequentemente, nos perdoando. Antes eu errava dessa maneira, agora eu já estou acertando. Como diz o Cristo que ele vem nos falar, é necessário que venham os escândalos, é necessário que venham os erros dos filhos de Deus, para que então nós possamos ser corrigidos através das provações e expiações, através do tempo das reencarnações. Consequentemente, lá atrás, reencarnações passadas, eu era mais apegado, mais orgulhoso, mais arrogante. Então agora eu já tenho menos disso tudo. Consequentemente, eu não fui para o inferno. Por quê? Porque lá atrás, consequentemente, eu devo ter errado bastante. Mas aqui eu estou tendo novas oportunidades, corrigindo os meus erros. Ainda tenho muitos erros, mas graças a Deus já tenho acertos. Então é uma bênção a reencarnação em nossas vidas, em saber que a vida continua. E isso para nós, a partir do momento que nós compreendemos dessa maneira e que a gente entende que precisa passar pelas provações, pelas expiações, que Deus está no comando de tudo, que a dor é necessária, é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos e que nós podemos estar em dificuldades, sim, neste momento, mas se eu buscar me resignar, obediência, então eu posso ter a chance de vir uma existência um pouco mais tranquila, né? Porque nós sabemos que é cada um conforme as suas obras, causa e efeito. Se eu faço bem, eu vou colher o bem, se eu faço mal, eu vou colher o mal. E o espírito, ele vai se identificando com essa ideia, vai superando então todas as suas dúvidas. Consequentemente, ele vai então abençoando a reencarnação em sua vida e vendo que Deus está sempre nos dirigindo, nos guiando, e a partir disso nós vamos entendendo também que a divindade existe, nós vamos sentindo a espiritualidade à nossa volta, nós vamos sentindo os nossos anjos da guarda à nossa volta. E muitos perguntam assim, tá, mas até quando nós precisamos reencarnar? Até onde vai a reencarnação? Pelo que nós sabemos que a doutrina espírita nos ensina, nós precisamos reencarnar até mundos felizes, mas vai tendo diferenças. Em mundos primitivos, é um dos mundos mais doloridos, nós somos muito primitivos lá, reencarnamos várias vezes lá, só que nós não temos consciência das nossas existências. É um mundo dolorido, mas a partir do momento que você não tem consciência, está praticamente animalizado, você também não sente, de alguma maneira, o que está se passando. Mas então, em mundos de provas e expiações, aí já o espírito já deu uma evoluída, ele já começa a sair um pouco dessa animalização, já toma consciência da sua existência, só que aí agora ele já percebe mais as dores, ele já percebe mais as dificuldades, as aflições em sua vida. E ele vai interagindo nesse meio. Nós vamos passando por provas e expiações. O corpo é um pouquinho mais sofisticado do que de mundos primitivos, mas ele ainda não deixa de ser denso e pesado. A nossa alimentação é que nós conhecemos, é uma alimentação pesada ainda. Nós precisamos alimentar de animais, porque a carne precisa alimentar a carne em mundos como este. Mas vamos lá, seguindo, nós temos mundos de regeneração, onde que nós evoluímos um pouquinho mais, consequentemente temos mais consciência ainda das nossas existências, o bem impera um pouco mais, e aí então encontramos mundos felizes, pelo que o Evangelho vem nos dizer. Corpos mais sutis, mais leves, alimentação também bem mais leve. Por exemplo, se fôssemos alimentar com a alimentação de mundos felizes, não iria sustentar esse corpo de hoje. Assim como também os corpos que têm mundos felizes, mais sofisticados do que de mundo de provas e expiações, não conseguiriam então se alimentar da nossa alimentação. Tudo é progressivo. A gente ainda reencarna até mundos felizes. E depois em mundos celestes a gente segue em espírito. Pelo menos vem nos dizer que a gente não precisa reencarnar. Mas o estudo é constante. Assim como eu comentei lá atrás, que nós, a partir do momento que nós nos formamos, fazemos os nossos estágios, já temos as nossas profissões,
Nós devemos seguir com uma educação continuada, nós devemos continuar estudando para o resto da vida, se nós quisermos continuarmos sendo bons profissionais. Mas aí, de certa forma, eu já falei praticamente tudo. A necessidade da reencarnação, eu tenho dito desde quando eu comecei esse capítulo. Nós precisamos, e eu falei agora há pouco também, nós precisamos reencarnar para evoluir espiritualmente. Por quê? Nós nascemos simples e ignorantes. E em uma existência só, não dá para sair de um espírito primitivo para um espírito de luz. Nós precisamos passar por várias existências, vários milênios afora aí, para que com o tempo nós vamos nos desapegando das coisas terrenas, nós vamos tendo consciência das nossas existências, evoluindo, nos identificando com Deus e alcançando a nossa pureza de espírito. E isso só se dá através das reencarnações. É através das reencarnações que nós vamos então saindo dessa ignorância material e aceitando a espiritual, vivendo no meio material quando necessário, reencarnando nele, mas desapegado dele. Tal qual, por exemplo, o Cristo não tinha um lugar para encostar a cabeça. Nós podemos ter um lugar para encostar a nossa cabeça, porém, a partir do momento que nós já entendemos que o mundo material ele é o que? Temporal, ele é efêmero, passageiro, mas necessário, a gente sim busca nele o bem-estar, trabalha nele, busca auxiliar o meio com todos os recursos que nós pudermos conseguir, mas nós vamos aprendendo que deve ficar tudo aqui, que nós devemos colaborar no meio, mas depois deixar também tudo aqui. Ainda tem muitas pessoas, que acreditam que vão levar talvez alguma coisa daqui. E nós levamos. A cada final de uma existência, o que nós levamos? Nós levamos os nossos vícios e as nossas virtudes. Nós levamos o que nós aprendemos. Esse contato que nós temos uns com os outros. Paciência, obediência, resignação, temperança, devotamento, esquecimento de si mesmo, piedade, fraternidade, amorosidade. É isso que nós levamos para uma outra existência. Muito bom. Eu separei aqui, eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho do que é sobre os laços de família, os limites da reencarnação e a sua necessidade. E para finalizar, eu separei um texto do livro Palavras de Vida Eterna, que se chama Excesso. Pois que aproveitaria ao ser humano ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Jesus. Enquanto a criatura permanece no corpo terrestre, é natural se preocupe com o problema da própria manutenção. Vigilância não exclui previdência, mas não podemos olvidar que o apego ao supérfluo será sempre introdução à loucura. Tudo aquilo que o ser humano ajunta abusivamente no campo exterior é motivo para aflição ou inutilidade. Patrimônios físicos sem proveito, isca de sombra atraindo inveja e discórdia. Alimentos guardados, valores a caminho da podridão. Roupa em desuso, asilo de traças. Demasiados recursos amoedados, tentações para os descendentes. Todo excesso é parede mental, isolando aqueles que o criam em cárceres de orgulho e egoísmo, vaidade e mentira. Observa assim o material que amontoas. Tudo que está fora de ti representa caminho em que transitas. Agarrar-se, pois, ao efêmero é prender-se à ilusão. Mas todos os bens espirituais que ajuntares em ti mesmo, como sejam virtude e educação, constituem valores inalienáveis a brilharem contigo, aqui ou alures, em sublimação para a vida eterna. Que possamos aproveitar os momentos que estamos aqui reencarnados e, como a gente brincou no início sobre faxina, nós devemos entender que nós devemos ter a higiene física
mas que também devemos ter a higiene espiritual. Nós estamos aqui fazendo uma espécie de higiene espiritual. Nós estamos buscando assimilar esses conhecimentos que vão fazer uma espécie de limpeza em nós e deixando para trás o que é velho e trazendo coisas novas, coisas que nós precisamos refletir e aplicar no nosso dia a dia para que nós possamos deixar aquele ser humano velho para trás e, consequentemente, ir aproveitando a reencarnação para realmente buscarmos ser seres humanos de bem. Essa é a minha mensagem, espero que eu tenha conseguido passar algo produtivo. Agradeço mais uma vez e eu deixo um abraço a todos.